A região sul do Brasil é composta pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cujas capitais são, respectivamente, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. É a menor região do país em extensão, ocupando uma área equivalente a 7% do território nacional. Na região sul do Brasil estão presentes tanto atividades industriais quanto agrícolas. As indústrias atuam em diversos ramos, como a mineração e o setor automobilístico. Já a agricultura e a pecuária são tradicionais dos estados da região, responsável pela produção de soja e arroz para o mercado interno, além de exportar suínos, bovinos e aves. A vegetação. Grande parte da vegetação original da região sul já foi retirada. Matas de araucárias e Mata Atlântica já quase não existem mais. Apenas o Campo Limpo ainda tem uma área um pouco maior. Uma das razões da devastação da vegetação original foi o modelo de colonização do sul do Brasil, baseado em pequena propriedade. Com o crescimento das famílias, novas áreas passaram a ser destinadas à agricultura e à criação de gado, o que levou a mudanças na cobertura vegetal. Nas grandes fazendas também se desmatava para ampliar a área de pasto e para explorar a madeira. O clima da região sul é quase todo subtropical. Está localizado quase que 100% abaixo do Trópico de Capricórnio, só tem um pedacinho que está acima do Trópico de Capricórnio, o restante todo da região é subtropical ou temperada. O clima subtropical ele se caracteriza por verões amenos, invernos frios e chuvas bem distribuídas. Em alguns locais da região podem acontecer geadas ou neve, nas serras principalmente, Serra Gaúcha, Serra de Santa Catarina. Em compensação dizem, eu não conheço, mas dizem que Porto Alegre no verão chega a fazer 40 graus. Deve ser algum fenômeno climático que eu desconheço. Com uma base industrial bastante diversificada, o Paraná passou a se destacar no Brasil recente. Junto à região metropolitana de Curitiba estão localizadas indústrias do setor automobilístico, de eletrônicos e de bens de consumo. No norte do Paraná estão localizadas outras cidades que possuem atividade industrial intensa, como Londrina e Maringá. Destaca-se em Londrina a presença maciça de metalurgia, de material elétrico, de peças para máquinas, entre outros. Maringá, por exemplo, tem uma produção intensa de máquinas e equipamentos. Mas o principal destaque fica para o setor de vestuário, que produz roupas em larga escala para comercialização em todo o Brasil, além de exportar parte da produção. A cidade de Araucária tem uma refinaria de petróleo, o que permitiu a presença de indústrias químicas na região. O setor têxtil no Brasil depende muito do Paraná. O Paraná é importantíssimo para o setor têxtil, o que é um risco enorme, porque o setor têxtil no Brasil vive uma crise muito grande há pelo menos uma década, talvez mais até. O relevo da região sul ele se caracteriza pela presença de planaltos e de serras, como a Serra Geral, principalmente nos estados do Paraná e de Santa Catarina. E apesar de o Rio Grande do Sul também apresentar planaltos, nesse estado ocorrem feições de relevo mais suaves e de menor altitude, como a planície do Rio Uruguai, uma formação de relevo bastante tênue, sem grandes picos e maciços e tal. As formações vegetais específicas são a Mata dos Pinhais ou Mata de Araucárias, que são florestas de pinheiros nativas das áreas mais frias do Brasil. A maior parte dessa floresta fica nos planaltos da região sul e é composta por árvores de araucária, aquelas árvores que parece que estão viradas de cabeça para baixo, a copa dela é para cima, assim. É bem interessante de ver, é diferente. Pinhão, por exemplo, é a semente das araucárias. Ele é consumido pelos povos indígenas que habitam a região sul do país desde antes da chegada dos portugueses. Essa semente se popularizou e atualmente é uma moda gigante. E essa semente se popularizou e atualmente o pinhão é bastante consumido, cozido, assado nas regiões sul e sudeste do Brasil. A coleta do pinhão é uma atividade de extrativismo vegetal. Vocês lembram o que é extrativismo vegetal, Quando amadurece a pinha, ela cai, ela se quebra e aí dispersa os pinhões pelo solo onde eles são coletados. É uma coleta, um processo de coleta muito interessante, que desmata nada. Além da mata de pinhais ou mata de araucárias, você tem também os campos sulinos, que são conhecidos como os pampas. Os pampas gaúchos são uma formação vegetal que ocorre no sul do Brasil e em dois países vizinhos, o Uruguai e a Argentina.
Os campos sulinos se caracterizam pela ocorrência de extensas planícies cobertas de vegetação rasteira, gramíneas, com pequenos arbustos, composta de mais de 3.000 espécies de vegetais. Essa vegetação é chamada de campos. Os campos sulinos ocorrem em suaves colinas e pequenas serras, além de alguns banhados, que são terrenos encharcados de água parada. E você ainda tem um pouco de vegetação litorânea, e quase nada de Mata Atlântica. Santa Catarina possui uma atividade industrial em várias cidades. Joinville, a principal cidade do município, tem uma produção industrial grande, um polo de produção metalúrgica bastante importante para o Brasil, com produção de maquinários para uso industrial e materiais de construção. Blumenau é um outro importante município com produção industrial, nesse caso com liderança para a produção de tecidos também. Lages abriga empresas que produzem equipamentos agrícolas, e o setor madeireiro lá também é bastante importante. Fabrica máquinas para produzir portas e batentes, etc. Indústria de móveis, por exemplo. Empresas de produção de alimentos preparados têm unidades de produção no estado em Chapecó. Lembra da Chapecoense, o time? Pois é patrocinado por essas empresas, de Chapecó, de produção alimentícia. E Criciúma, que é a principal do país em produção de carvão mineral e também é destaque na produção de material cerâmico usado na construção civil. Finalmente, o Rio Grande do Sul, que completa os 3 estados, que é onde existem diferentes tipos de indústria, a região mais diversificada da região sul do Brasil. Na região metropolitana de Porto Alegre, a mais industrializada do estado, concentram-se empresas do setor automobilístico, de autopeças, mecânica, alimentício, químico, entre outros. Novo Hamburgo, por exemplo, destaca-se como produtor de calçados, embora também tenha empresas do setor metalúrgico. São Leopoldo abriga indústrias mecânicas e de calçados. Caxias do Sul e Farroupilha se destacam no setor metalúrgico. Bento Gonçalves, por sua vez, é o maior polo de produção de vinhos do Brasil. Quero conhecer. De lá para cá, saem vinhos que abastecem parte expressiva do mercado brasileiro. E Rio Grande, que fica no litoral, nos últimos anos virou um destaque nacional pela produção de navios e plataformas de petróleo. O estaleiro da cidade também restaura navios. A indústria naval brasileira vem sendo reaquecida nos últimos anos, e isso é muito importante para a economia brasileira, visto que a gente tem um litoral gigantesco, um dos maiores do mundo, e um uso muito irrisório da nossa indústria naval. Devia ser também uma das maiores do planeta. Na região sul do Brasil vive 14% da população brasileira, sendo essa a terceira região mais populosa do país. Só perde para o Sudeste e para o Nordeste. A segunda maior densidade demográfica também pertence à região sul, só perde para a região Sudeste, muito por conta de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Durante o século XIX, o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes para o Brasil para garantir a ocupação do território. Isso levou a uma intensificação da chegada de grupos de imigrantes indo diretamente para a região sul, como alemães, italianos e depois japoneses. Os imigrantes alemães fixaram-se principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e em Santa Catarina fundaram cidades como Blumenau, como Itajaí, Brusque, Joinville, entre outras. No Rio Grande do Sul, eles se estabeleceram sobretudo nas cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo. Os imigrantes italianos, eles dirigiam-se principalmente para o Rio Grande do Sul. Ali fundaram cidades como Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. E alguns imigrantes ucranianos, russos e poloneses também se instalaram na região do Sul, fixando-se principalmente no Paraná, que depois recebeu uma grande imigração japonesa na parte norte do Paraná. Na região sul, a maioria das atividades da agricultura é realizada em pequenas e médias propriedades. Pratica-se comumente a policultura, isto é, o cultivo de produtos agrícolas diversificados. Nessas propriedades, geralmente, o trabalho é familiar. Os principais produtos da policultura na região são a aveia, a cevada, o trigo, a uva, a maçã, o arroz, o milho, o café, a batata e a cebola. Ultimamente, porém, na região sul vem aumentando o número de grandes propriedades que desenvolvem a monocultura, ou seja, o cultivo de um só produto. Nelas, o trabalho é assalariado e são utilizadas muitas máquinas no cultivo e na colheita. E adivinha qual é o principal produto da monocultura na região sul? Ela mesma, a soja. Que apesar de ser o nosso maior commodity, quer dizer, o nosso
produto mais importante, o que mais nos dá lucro, é também o produto pelo qual a gente começa a ficar dependente demais. Se há uma crise da soja no planeta, o Brasil vai à falência. Porque a gente exporta 80% da nossa soja para a China e a gente depende de soja para que a nossa economia tenha lucro, né? O Brasil não pode virar uma grande plantação de soja. Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, tudo tomado por soja. A pecuária é diversificada e tem produção elevada na região sul. Os estados do Paraná e de Santa Catarina destacam-se pela criação de suínos e aves. O estado do Rio Grande do Sul tem os maiores rebanhos de bovinos e ovinos da região. O sul destaca-se na extração de carvão mineral, encontrado em maiores quantidades ali em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O carvão mineral ele abastece principalmente as siderúrgicas do Sudeste e as usinas termoelétricas do Sul. A região Sul é a segunda região mais industrializada do Brasil. Nela há grandes empresas do ramo de alimentos, de calçados, de roupas, móveis. Assim como acontece no Centro-Oeste, a atividade industrial da região Sul está fortemente ligada às atividades agropecuárias, fábricas de óleo de soja, de produção de alimentos industrializados. É uma indústria bem potente nessa região. No Sul estão concentradas muitas agroindústrias, ou seja, empresas que industrializam produtos agropecuários, como carne de porco, aves, etc. As agroindústrias instalam-se geralmente na área rural, ficando próximas aos seus fornecedores de matéria-prima. Os frigoríficos e as indústrias de laticínios e de óleos vegetais, como óleo de soja, são exemplos de agroindústrias. A região Sul é composta pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O clima predominante é o subtropical, apesar de haver no norte do Paraná, no extremo norte do Paraná, um clima tropical ainda. A mata dos pinhais e os campos sulinos, que a gente conhece como pampas, são importantes formações vegetais da região sul. O desmatamento e o avanço das áreas de cultivo e de criação de animais ameaçam a mata dos pinhais e os campos sulinos. Os principais grupos de imigrantes que ocuparam a região sul foram alemães e italianos, depois chegaram ucranianos, russos e japoneses. E as atividades industriais têm forte ligação com as atividades agropecuárias nessa região. É isso. Grande abraço para todos.